Finalmente, vamos lá. Vídeo sobre o universo ter 26,7 bilhões de anos. Eu demorei um tempo para fazer esse vídeo. E tem talvez dois motivos principais. O primeiro é que, cara, eu achei interessante e eu acabei indo mais a fundo no negócio e tal. E aí eu me perco no negócio no sentido de eu acabo esquecendo que é para fazer um vídeo. E eu vou estudando o negócio cada vez mais a fundo e tal. E eu falo, mano, é pra fazer vídeo, calma. E aí eu tenho que dar um pause, né? Tanto que foi o que eu fiz. Condensei aqui mais ou menos tudo que eu li sobre esse artigo. Acredito eu, os pontos principais pra falar aqui em vídeo. E a segunda coisa é que, bom, como vocês sabem, vou ficar 2 meses fora. Então eu tô, enfim, mó doideira aqui, ajeitando tudo. Inclusive mudança completa do setup. Primeiro de tudo, é esse artigo aqui, tá? Observações de James Webb no universo jovem, Early Universe, universo lá do início. Que termo ruim, né? Falar em universo jovem dadas as condições atuais. Enfim, o universo lá do início, vamos falar assim mais ou menos. E a cosmologia padrão, que é o lambda CDM. É interessante que neste artigo nada se fala sobre o termo Big Bang. Mas esquece. Primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que tudo isso aqui gira em torno daquele paper, desse artigo científico aqui, de 22 de fevereiro de 2023. Lembra? Já fiz isso aqui em várias lives. As tais 6 galáxias impossíveis, não é isso? Lisinhas, estruturadas, massivas, nascidas prontas. Cadê elas? Tem aqui as fotinhas dela. Cadê? Olha elas aqui. Nascidas prontas, mano. Estruturadas. Vejam esses pontinhos aqui que são as galáxias, tá? Enfim, essas massas, elas são inferidas através de... Tem um método astrofísico, que tem a ver com a luminosidade, a quantidade de brilho aqui, enfim. E aí você consegue estimar essas massas aqui, que está exatamente nesse M aqui, como eu já falei em outros vídeos. E, digamos assim, a mais massiva de todas é essa daqui, 10,90, que eu ainda coloquei como 10,97, arredondando para 11, e aí você faz 10 elevado a 11 massas solares, ok? E essa seria a galáxia mais massiva de todas, dessas daqui, de 6, né? Que tem fotometria, não tem espectroscopia para confirmar. Não à toa são candidatas ainda, ok? Não temos até hoje, agora, até o momento desse vídeo, 29 de julho, espectroscopia confirmando essas galáxias como galáxias. É importante de ressaltar isso porque tem outras coisas que podem fazer com que você pareça estar vendo uma galáxia massiva antiga quando na verdade não é. Então por isso que precisa da espectroscopia para confirmar. Então esse artigo aqui é baseado nisso. Supondo que existam não só essas 6, como várias outras, que digamos assim, esse é o ponto de partida, sabe? Várias outras galáxias supermassivas, e aí não daria tempo dessas galáxias serem formadas, terem essa quantidade de massa, aquela coisa toda, e etc e tal, piriri pororó. E o artigo, ele basicamente propõe um modelo híbrido. Calma, vamos lá. Que modelo híbrido é esse? Primeiro, vamos recapitular aqui para todos que lambda CDM é o modelo padrão de cosmologia. É o que é, digamos assim, o mais aceito, é o consenso científico, ok? Na cosmologia. É dele que sai aquele cálculo com satélite Planck, né, de 2018, se não me engano, que foi o resultado publicado, que aí tem aquela coisa de 68% do universo é feito de energia escura, 27% é matéria escura e 5% seria a matéria normal, a bariônica, feita de bárions, né? Que é a matéria que a gente vê, feita da gente, galáxias, estrelas, casas, cidades e planetas, sei lá, é a matéria normal. Esse lambda aqui seria a tal constante cosmológica na relatividade geral, que é interpretada aqui como o fator ali que vai expandir o universo. Ok? É isso. E CDM vem de matéria escura fria. Que a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, mas é a forma como a matéria escura interage gravitacionalmente para formar as galáxias. Mais ou menos isso. Agora, uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam é sobre a, digamos, crise na cosmologia. Já ouviram falar da crise na cosmologia? Vamos reduzi-la a meramente uma coisa que é simples para aqui no vídeo.
a idade do universo, que eu vou colocar em aspas aqui, porque não é a idade do universo, isso é propagado de maneira popular na sociedade, que 13.7, vamos arredondar aqui 13.8, vai. 13.8 bilhões de anos é a idade do universo, que tudo surgiu há 13.8 bilhões de anos atrás. Quando na verdade 13.8 bilhões de anos é você pegar as equações da relatividade geral, aplicando ali, derivando as equações de Friedman para um universo em grande escala, e que você, digamos assim, roda as engrenagens da equação para trás e você chega na singularidade em 13.8 bilhões de anos. Como que você chega nisso? Através dos modelos matemáticos descritos, né, para física aqui dentro do lambda CDM, utilizando a radiação cósmica de fundo. Daí você chega em 13.8, arredondando aqui, bilhões de anos. Acontece que nós temos também outros métodos, como por exemplo o método das supernovas do tipo 1A, e seria uma coisa no sentido de astrofísica observacional, só para fazer uma distinção aqui da cosmologia. E com esse método, eu não sei se vocês sabem, mas a gente chega na conta de, arredondando também, 13.3 bilhões de anos para o universo. Então você tem dois métodos muito bons, muito bem aceitos, muito bem estruturados, né? E que dá idades diferentes para o universo, 13.8 e 13.3. E essa é a tal crise na cosmologia, de forma resumida aqui. James Webb seria o telescópio que iria resolver essa crise na cosmologia, né? Muitos esperam que isso aconteça, tá? O artigo aqui nos traz a TL, né? Que seria a Tired Light. Teoria da luz cansada, né? A luz cansada que a galera sempre fica falando aí. O que é essa teoria da luz cansada? Vamos fazer um pequeno resumo aqui. Pensem como... Na verdade é uma hipótese, tá? É hipótese. Porque é um fenômeno da natureza bem específico ali. Então, uma hipótese. Pensem que você tem ali fótons que estão viajando ao longo do universo e vão chegar até ao telescópio. Esses fótons, eles podem interagir com alguma coisa no meio do caminho e perder energia. E se ele perde energia, o comprimento de onda aumenta. Logo, esticamento para o vermelho, redshift. Entende o ponto aqui? Na direção do vermelho, né? E que alguns dos nossos amigos de mãos peludas aqui no YouTube fica falando que, inclusive, aquilo ali interage com o éter. Ai, meu Deus do céu. Ele provou que só ela é que faz o esticamento vermelho total, né? E é o que a gente observa nos telescópios. Enquanto que você pega quando você pega algo sério, como esse artigo científico aqui faz, né? Ele até diz aqui, ó, que já no resumo, que modelos de luz cansada, tá vendo? TL, Tired Light, eles até concordam, digamos assim, entram em acordo com o tamanho angular das galáxias, dos dados de James Webb, mas eles não conseguem explicar satisfatoriamente a isotropia da radiação cósmica de fundo, as observações, e nem mesmo a parte das distâncias de supernova, tá? Assim, ele sozinho não tem como, vindo de um cara, sabe, que trabalha com isso, ok? Diferente de pessoas que simplesmente tacam qualquer coisa ali na internet e dane-se. Uma coisa talvez muito interessante de uma outra semiótica, para a gente prestar atenção, é que o primeiro, digamos assim, a primeira formulação matemática da luz cansada vem com Fritz Zwick, que é o mesmo cara que propõe matéria escura. Foi ele que deu essas duas ideias. Na verdade tem outras ideias lá na década de 30, na década de 20 ali e tal. Enfim, é o mesmo cara que fala da matéria escura, fala das crianças, para você ver como muitas vezes temos diversas ideias sendo propostas e aí, conforme o tempo vai passando, vem as observações, algumas são abandonadas e as outras se tornam um modelo padrão, porque estão de acordo com as observações. Só que, reparem, enquanto que ficam falando que não existe expansão do universo, e que na verdade o que temos é a luz cansada que faz o redshift quando fica, sabe, interagindo com esse éter por aí, né, no universo. E quando você pega os verdadeiros caras que realmente trabalham de maneira séria, percebam que, por exemplo, esse Rajendra Gupta aqui, ele não nega a expansão do universo. Porque, como eu disse em live, até mesmo
o físico, digamos assim, por mais deviante que ele seja, sabe, da parte, digamos assim, por mais que ele seja contra, vou usar essa palavra aqui, o establishment, vamos dizer assim, se ele quiser ser levado a sério, ele não pode negar fatos observacionais, coisas tipo observações, né? E a expansão do universo é uma observação prática, direta, sabe? E é por isso que este cara aqui, se vocês pesquisarem ele, você vai ver que tem vários trabalhos dele. Ele introduz aqui um modelo híbrido de luz cansada com expansão do universo. Ele junta os dois. Aliás, ele meio que junta o lambda CDM com a luz cansada com o CCC, que é esse Covariant Coupling Constant. E isso daqui eu nem conhecia, eu fiquei estudando isso daqui, que é basicamente você ter um modelo em que as constantes do universo elas mudam ao longo do tempo, só que ainda elas mudam de forma acopladas, sabe? Não é tipo pega só uma e muda e o resto fica fixo. Não, se você mudou uma, essa outra aqui também vai mudar e existe uma relação em que uma regra que deve ser obedecida, em que mudando uma por tanto valor, a outra vai ser mudada por tanto valor específico, sabe? Uma quantidade específica. Tem uma relação para isso, que era o que eu estava estudando aqui. Por isso que vem esse nome de acoplado. Por exemplo, nesse modelo CCC aqui, você tem a constante gravitacional G variando junto com a constante cosmológica, a lambda. Elas variam de forma acoplada. Isto é, o lambda do lambda CDM, ele é substituído por uma constante dentro do CCC. E aí é por isso que este autor aqui interpreta como uma extensão do lambda CDM, sabe? Uma variação do lambda CDM. E com isso, fazendo todas as contas que o cara fez aqui, que ele faz o passo a passo desde o início. Ele pega lá a equação da relatividade, né? E aí deriva, tá aqui ó, o básico, basics, tá vendo? Vamos derivar as equações de Friedman, começando pelas equações de campo do Einstein, e ver como elas irão modificar quando G e C varia, aqui ó, com G e C ao cubo, a velocidade da luz é usada para medir distâncias, enfim, ele faz a conta aqui. Ele faz a conta, meu irmão. E basicamente, no modelo CCC, substituindo lambda, ok? Por uma constante no CCC, mais a teoria da luz, ele calcula ali 26,7 bilhões de anos para você chegar na singularidade, que é o que a gente chama de Big Bang, é a singularidade. Eu deixei aqui anotado alguns números, só pra gente ter uma ideia. Então, tipo, no lambda CDM, se a gente pega uma galáxia com James Webb observando em um Z igual a 10, que seria o redshift de 10, a conta dá 13,3 bilhões de anos, né, que a luz chegou até aqui. E isso daria mais ou menos 500 milhões de anos após o Big Bang. Mais ou menos aqui arredondando. Se fosse a mesma galáxia, no Z igual a 10, por exemplo, no CCC mais TL, seria 21 bilhões de anos que a luz veio até, que levou para a luz chegar até aqui. E a idade seria 5,8 bilhões de anos após o Big Bang, né? Isso, em tese, resolveria o problema das galáxias massivas e impossíveis, mas lembrando que não são confirmadas ainda, ok? E também resolveria, por exemplo, o quanto tempo leva-se para que buracos negros supermassivos se tornem supermassivos, digamos assim, porque existe, depois eu posso fazer um vídeo disso, existe um limite do quanto da taxa de crescimento de um buraco negro, tem um limite para isso, né? E você meio que estoura esse limite indo acima dele para formar esses buracos negros supermassivos. Enfim, é uma coisa que a galera estuda aí em doutorado, essas coisas todas aí. Enfim, tô só apresentando aqui para vocês a ideia. O artigo, no final dele, uma coisa bastante interessante, reconhece o próprio limite. Isso é fundamental, né? Serve até como uma espécie de filtro. Toda vez que vocês encontrarem artigos científicos que não reconheçam seus próprios limites, tem algo de errado, né? Se vocês pegarem aqui nesse parágrafo, it remains to be seen, tá vendo? Se o modelo...
Ainda resta saber se o modelo vai poder conseguir explicar outros tipos de problemas que existem na cosmologia atual, né? Eles precisam determinar se satisfatoriamente esse modelo vai explicar a radiação cósmica de fundo, nucleossíntese do Big Bang, né, para a formação do átomo primordial, hidrogênio primordial, hélio primordial, lítio primordial, aquelas coisas todas ali, oscilações acústicas de bárion, né, que vai ter observações novas e extremamente interessantes no Brasil, com o Bingo Telescope lá no Nordeste. Vou ver se eu consigo visitar lá na minha volta, né, lá para outubro. Enfim, isso é legal, né? Tem mais coisas aqui que o artigo parece que, sei lá, ou ignorou, ou não sabe, ou não colocou aqui, ou sei lá. Mas tem outras coisas, por exemplo, né, eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, que é a idade de aglomerados globulares, que o método é outro, sabe? Não tem nada a ver com a cosmologia em si, e que calcula, sabe, na Via Láctea aqui você observa ali astrofísica estelar pura, sabe? Você observa ali as estrelas no aglomerado globular, monta um diagrama e tem métodos ali mais específicos, precisos para calcular a idade de aglomerados globulares, e tem aglomerados que a gente chega em 13 bilhões de anos. Então assim, isso é importante de você levar em consideração, uma vez que, a cosmologia não pode discordar, sabe, da parte da astrofísica estelar aqui, nem vice-versa, né? Senão tem alguma coisa fundamentalmente errada em tudo. Mas vamos lá, opinião pessoal agora aqui, tá? Eu achei muito legal o fato do artigo tentar propor um modelo novo sem quebrar as coisas que já são explicadas. Isso é extremamente importante. Isso mostra um mínimo de seriedade no negócio. Opinião pessoal, tá, galera? Alerta. Opinião pessoal aqui minha. Isso aqui tá longe ainda de ser levado como algo, digamos assim, que será amplamente discutido, tá? Falta fazer muita coisa ainda, tá? E é como se existisse uma espécie de hierarquia de coisas que você precisa verificar antes de chegar na aceitação de um modelo diferente do padrão que temos, tá? Então, calma, ainda vai ter novas observações com o James Webb, espectroscopia daquelas galáxias, pode ter erro sistemático nos experimentos, certo? Pode ter erro de calibração. Tem o lance que eu falei, inclusive lá no debate, que é sobre dada uma distribuição de massa, você pode ter diferentes quantidades de estrelas com massas diferentes, e essas diferentes configurações geram luminosidades diferentes, sabe? E, enfim, isso é aquele função de massa inicial que eu falei, né? Um termo mais técnico, mas, enfim, tem uma hierarquia de coisas que você precisa ainda verificar. Uma vez que todas elas passam a ser testadas e sabe assim, mano, não tem nada de errado em nada disso daqui, aí lá na frente talvez isso daqui seja um novo modelo onde teríamos um universo de 26,7 bilhões de anos, mas está longe ainda de acontecer. Tem um gráfico aqui que eu achei bem interessante, né? Reparem aqui. Dados, tá vendo, do James Webb aqui em vermelho? Perceba que tem uns negócios aqui, sabe? E olha só o modelo CCC mais TL, tá vendo? Que seria essa linha azul aqui, ó. Ela passa por aqui, sabe? Enquanto que só o Lambda CDM ela passaria por aqui e tá fora desses dados aqui do James Webb. Enfim, isso aqui é só uma ideia, né? E por que eu tô mostrando esse artigo aqui, essa parte do gráfico? Porque olha só, agora vamos novamente opinião pessoal, mas eu quero mostrar algo que eu acho que é importante para vocês aqui no YouTube. Vocês lembram desse artigo aqui, que foi o que eu fiz o vídeo aqui, que o Eberlin lá no debate, né, no Vilela, debate não, sabatina, porque eles não apresentaram nada, só ficaram questionando sobre ciência. Vocês lembram que ele mostrou na pastinha esse artigo aqui, e curiosamente apareceu logo esse artigo aqui que ele não leu, porque se tivesse lido ele iria perceber que esse artigo aqui refuta ele mesmo. Aqui tem o teste daquelas galáxias impossíveis que ainda que esteja, por exemplo, nesse caso aqui específico, sabe, no limite aqui do que poderíamos ter
usando o Lambda CDM, ainda assim tá dentro do limite, cara, sabe? Então é uma extrapolação muito grande, sabe? É uma extrapolação de dizer que essas galáxias estão confirmadas, que ainda estão no limite e que possivelmente teriam outras mais massivas ainda, que nem foram observadas ainda, que nem foram confirmadas com espectroscopia, e piriri pororó. Tipo, é uma extrapolação muito grande. E o que eu quero dizer com isso? É que se vocês pararem para pensar direitinho, esse artigo aqui, do universo de 26,7 bilhões de anos, do Rajendra Gupta, refuta esse aqui. A questão é, ninguém escreve aqui no artigo científico, portanto, o cara lá tá refutado. Portanto, os outros ali estão refutados. Ninguém faz isso. Isso só existe aqui no YouTube. Então, entendam que toda vez que vocês ouvirem de mim falando, tá refutado, não sei o que, é sempre no modo zoeira on, sabe? Porque estamos no YouTube. Então, toda vez que vocês ouvirem essas outras pessoas por aí falando, tá refutado, tá não sei o que, cara, é o YouTube. Ok? Ninguém faz isso aqui de maneira científica, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Segundo ponto, percebam que esse cara aqui é do Departamento de Física da Universidade de Ottawa, tá vendo? No Canadá. O que eu já falei várias vezes em live? Mano, existem pessoas sim que trabalham com modelos que são diferentes do padrão e que, sabe, se você acha que tá errado, essas coisas que a gente atualmente, digamos assim, coloca como padrão, sabe? Vai lá, manda e-mail pro Rajendra Gupta e fala, eu também concordo com você, o Big Bang tá errado. E vai lá trabalhar com ele, não é isso? Obviamente eu tô direcionando a minha fala aqui para outros canais no YouTube. Então assim, existem essas pessoas, sabe? Tá aqui. Isso é um ponto interessantíssimo de mostrar esse artigo aqui pra vocês. Essas pessoas existem e estão na academia. Então assim, é totalmente falso essa ideia que essa galera propaga, né? De que não, a academia é dogmática e não sei o que, etc e tal. Mano, tá lá. O cara fazendo, sabe? Ah, não vai receber muita atenção? Beleza, é outra discussão. Mas ninguém tá impedindo ele de fazer o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo, cara. Sabe? Ele tá fazendo. Tá aí, ó. Escreveu, fez as contas. Aí, ó. Olha lá. Pegando as componentes aqui das equações de campo do Einstein. E tá aí, mano. Tá aí o cara trabalhando, fazendo os negócios. Concluindo, nós temos aqui um modelo que tenta não quebrar as coisas que já estão estabelecidas, só que não explica a mesma quantidade de coisas que o Lambda CDM explica. Tem muita coisa para trabalhar ainda e talvez não consiga explicar certas observações. Ou pode ser que algum dia no futuro consiga explicar mais que o Lambda CDM. Então perceba, temos aqui mais uma teoria alternativa, ou melhor, talvez, se você preferir, uma variação do que nós temos como modelo padrão, mas que não explica as mesmas coisas que o modelo padrão explica. E aí é meio óbvio. Qual é o sentido de você trocar uma teoria que está explicando o máximo de coisas que a gente observa por uma que explique menos? Por enquanto não faz sentido. Correto? E você, Jaime, cadê seus artigos? Cara, eu não tô tentando derrubar nada. Eu tô lendo artigos científicos, porque eu entendo um pouquinho disso e fazendo vídeo pra vocês. Esses caras que dizem que tá tudo errado, fazendo vídeo na internet dizendo que tá tudo errado, nunca tem nada escrito sobre isso. E as verdadeiras pessoas que escrevem sobre isso não ficam fazendo vídeo no YouTube dizendo que tá tudo errado.